Então, vamos fazer os primeiros testes para acionar o Sonoff. Então, vocês vão abrir o Delphi, em Tools, Rest Debugger, e vamos colocar algumas configurações que eu já deixei por escrito lá no post, tá? Então, o método é o post. Deixa eu pegar a colinha aqui. Vamos verificar as informações dele. Então, eu já peguei o meu IP da minha Sonoff, porta 8081, 0conf, conf, info. Para o content type, a gente seleciona aqui o JSON. E, para cada requisição, a gente precisa montar o body, né? Então, a gente vai montar o body enviando data, mas com ele vazio, tá? Vamos enviar essa solicitação. E aí, aqui ele já me retorna 200 ok, com as informações da minha Sonoff. Então, ele me manda aqui a sequência, um erro e as informações, né? De switch, startup, pulse, largura de pulso, a rede a qual ela está conectada, versão do dispositivo, nome do dispositivo e o nível de sinal dele. Tá? Então, a gente tá vendo aqui que o switch está on, isso quer dizer que o nosso Sonoff, ele tá ligado. Vamos alterar aqui, pegar a colinha aqui de novo, e vamos mudar só o serviço aqui para switch, que é o serviço em que eu ligo ou desligo o meu Sonoff. Eu ativo ou desativo ele. Então, agora a gente vai mandar um valor aqui dentro dos dados, dizendo que o switch, ele vai para off, porque ele já tá on, né? Então, off, vou mandar um send, e ele já desligou ali o meu Sonoff. Se eu colocar um info aqui novamente, eu posso mandar ele com informações, ele não vai dar problema. Ele vai me dizer, me devolver aqui que o switch, que o Sonoff foi desligado, tá? Existem algumas outras configurações, que é a configuração de, deixa eu colocar de pulso primeiro, de pulso, que é onde eu configuro se ele por quanto tempo ele vai ficar com esse pulso ligado. Ou seja, eu vou configurar aqui para que o meu pulso ele tá off aqui, então eu vou configurar ele como on. E eu vou dizer quanto tempo, qual a largura de pulso que vai ser configurado. Então, automaticamente ali tá 500, mas eu vou mudar para 1000, ok, em milissegundos, e 1000 aqui quer dizer que ele vai ficar ligado apenas por 1 segundo, tá? Eu vou colocar 2 pra gente conseguir contar melhor. Então, eu vou configurar aqui, enviei, ele me retornou aqui que não teve erros. E a gente vai voltar aqui para o switch. Deixa eu copiar só o serviço. Troco pulso. E também vou mudar a configuração aqui do body. Então, ele está desligado, então eu vou mandar que ele ligue e vai ficar 1, 2 e ele vai desligar. Porque ele contou 2 segundos e desligou, que foi a nossa configuração. Deixa eu testar de novo. De novo. 1, 2, desliga. Essa configuração, o off não vai mais funcionar, porque ele já faz esse off aí de forma automática, de acordo com o pulso que a gente colocou, tá? Eu vou desligar esse pulso e eu vou passar as mesmas configurações, só que colocando pulse off e o valor do pulso. Eu posso simplesmente não passar esse segundo parâmetro e ele vai continuar com as mesmas configurações da largura de pulso. Não vai alterar, só vai alterar a minha informação de off. Então, vamos dar um info aqui, novamente, para verificar como ficou. E o meu info do pulse. Eu mandei o off. Acho que eu mandei o comando errado. O nosso pulse ainda tá on aqui, com os 2 milissegundos. Vamos mandar um pulse. Off. E verificar novamente aí, através da info. Então, o nosso pulse, agora sim, ele tá off. Então, se eu trocar e der um switch lá, deixa eu copiar os dados. Vamos copiar daqui. Trocar o serviço. Eu vou mandar ele ligar. E vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 segundos e ele não vai desligar porque a gente desativou o pulse. A outra configuração de startup é o tempo
é a configuração que ele vai ter quando a gente desligar e ligar o Sonoff novamente. Então, existem três configurações. Quando eu ligar o meu Sonoff, eu posso querer que ele vá para o estado on, vá para o estado off, ou ele continue, stay, na mesma configuração que ele estava antes. Então, ele está ligado, né? Nosso Sonoff está ligado, está ativado. Então, eu vou configurar aqui para ele ficar na mesma configuração de quando ele desligou. Então, vamos desligar, tá? Vou ligar ele aqui de novo. E ele vai ligar o relé, tá? Se eu... Deixa eu desligar ele manualmente. A chave aqui, ele é pequenininho. Então, eu desliguei ele. E se eu desligar e ligar novamente, ele vai ficar desligado. Porque ele pega a configuração, a última configuração que ele tava. Se eu colocar isso aqui para on, então, pra on, então eu quero que ele sempre ligue, ative quando ele retornar com a energia. Então, mesmo ele desligado, eu vou desligar aqui, tirar a energia, e quando ligar, ele vai acionar. Beleza? Então, vamos para o código Delphi. Sempre que a gente configura os componentes aqui para fazer uma configuração REST, a gente simplesmente pode dar um copy nos componentes daqui, ele vai copiar o meu REST client, o request e o response, e eu posso simplesmente ir lá no Delphi e colar esses componentes que já vão estar configurados com essa última configuração que a gente deixou aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar o do switch para a gente fazer o acionamento pelo Delphi. Com esse JSON. Isso. Então, deixa eu enviar até um off aqui para ele. Vai desligar e eu vou copiar esses componentes do jeito que tá aqui, tá? Então, a gente vai lá. Criar uma nova aplicação em branco. Vou colar esses componentes aqui. Então, ele já me trouxe os três aqui, o client, o request e o response. Vem aqui para baixo. E ele já vem configurado com algumas das propriedades que a gente já colocou lá. Então, por exemplo, aqui ele já vem com os links bonitinho um no outro, o que é necessário. O comando post, no client aqui já vem a base URL, que foi a última que a gente configurou lá, e aqui a gente vai precisar alterar ela. E aqui no request ele também já configura o parâmetro que eu enviei. Então, eu enviei um parâmetro body lá, não foi? Preenchi o body. E tem esse tipo aqui, que é o que a gente também vai precisar dele, que é o PK Request Body. Vamos apagar antes que eu esqueça. Então, eu preciso apagar, porque eu vou colocar ele manualmente, porque esse parâmetro ele vai mudar de acordo com a nossa requisição. Deixa eu organizar aqui, a gente vai colocar dois edits e um memo. Nos edits a gente vai configurar a URL lá com o serviço e no outro a gente vai colocar, vou colocar um botão, e no outro a gente vai colocar aquela configuração lá do body. E vamos colocar um botão para enviar e um memo para retornar aquela resposta lá, tem o mesmo retorno que teve lá. Então, vou organizar aqui, todo mundo top, vou colocar uma margem para ficar mais bonito de visualizar. Aqui. Puxar você aqui para baixo, botão segundo. Então, vamos dar uma renomeada aqui para ficar mais fácil na hora de codificar. Então, esse daqui vai ser a URL. Deixa eu preencher aproveitando também. Vamos pegar uma colinha aqui. A URL eu vou colocar o switch aqui primeiro. E nesse aqui, vou botar body. E vamos colocar aqui. Vou aumentar esse mesmo aqui, que a resposta é grande. Vou botar ele client logo.
Esqueci de enviar aqui embaixo. Pronto. E aqui no enviar, a gente vai configurar tanto o REST Client, para que a URL seja mudada. Acho que é base URL. Para o nosso edit, deixa eu mudar aqui meu idioma. Para edit URL. E o REST request. A gente vai configurar o parâmetro, que foi aquele que eu apaguei lá. Então, a gente vai colocar parâmetros, add. E a gente vai colocar os parâmetros igual que a gente colocou lá. Deixa eu só dar uma... tirar isso aqui. Os parâmetros são, eu posso colocar o nome do item, né, que eu vou enviar, e pode ser aleatoriamente qualquer nome. Vou colocar de onde vai vir esse parâmetro, ele vai vir do meu edit body. Eu tenho o tipo de requisição, que é o PK request body. Tem os options que eu vou passar vazio. E o tipo, que é o application JSON, que é o tipo de dados que a gente vai passar. E por fim, mandar um request, request, mania de não trocar os nomes. Então, a gente tem essas três configurações de dizer qual é a URL que a gente vai passar para ele, quais são os parâmetros que a gente vai passar e, por fim, dar o execute. Eu vou configurar aqui o response para ele me retornar os dados aí dentro do meu memo. Não sei se vocês utilizam aqui em algumas situações, isso aqui é bastante interessante para configuração rápida. Então, eu pego o meu JSON aqui do meu REST response e linko aqui com o meu memo direto, sem precisar codificar, tá? Vamos fazer uns primeiros testes. Tem que salvar o projeto. Deixa eu salvar aqui em documentos. Pode ser por aqui. Então, eu tenho Sonoff. Sonoff. Deixa eu atualizar. E aqui, Sonoff. Já deixar aqui o Sonoff na posição. Então, o meu Sonoff, ele tá desligado. Eu vou mandar um ligar para ele. Vou mandar um desligar aqui novamente. Novamente não. E vou mandar um info aqui para a gente ver todas aquelas respostas. Então, ele está off, que foi a nossa última configuração. Última configuração também é o pulse aqui 2000. Deixa eu enviar um on para a gente ver de novo. Ligo lá. E um info novamente, que o switch foi para on. Então, essa é a configuração bem simples para controlar o Sonoff via HTTP. Beleza, galera? Então, até a próxima.